Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria. Semana passada nós falamos sobre as 10 características de um tolo. Hoje nós falaremos sobre as características de uma pessoa sábia. E aí, sábio ou tolo? Sabedoria ou tolice? O que você escolhe? Ser sábio ou ser tolo? A sabedoria que vem de Deus ou a tolice que vem deste mundo e até mesmo do inimigo? Um estudo bíblico sobre as características de um sábio pode se concentrar em diversas qualidades encontradas nas Escrituras. A sabedoria, segundo a Bíblia, vai além do conhecimento intelectual, do conhecimento humano, e envolve uma vida reta, temente a Deus e cheia de bons frutos. Aqui estão 10 características que podem ser encontradas em um sábio, uma pessoa que busca ser sábio, que tem se aproximado da sabedoria com base, lógico, em passagens bíblicas. A primeira é temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Isso significa ter reverência, respeito e obediência aos mandamentos de Deus, aquilo que o Senhor nos fala. Então, todas as pessoas que se aproximam cada vez mais de Deus, se esforçam para se aproximarem mais do Senhor, essas pessoas são sábias, elas encontraram melhor a direção correta, elas entenderam qual é a fonte da sua vida. A segunda característica de uma pessoa sábia é a humildade. Mas não confunda a humildade com a miséria, com alguém ser miserável. Não. O sábio reconhece sua dependência de Deus e não se orgulha de sua própria sabedoria. Isso está em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Então, o sábio é humilde, ele sabe que Deus é o seu provedor sobre tudo. Deus provê tudo o que ele necessita. Ele sabe que ainda que ele tenha conhecimentos humanos, intelectuais, que ele seja uma pessoa dotada de conhecimento, de entendimento, humanamente falando, mas ele busca depender da sabedoria de Deus, e isso é humildade. A terceira característica de uma pessoa sábia é o discernimento. Ele sabe discernir. O sábio consegue distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Ele sabe quem está se aproximando dele. Ele sabe com quem ele está lidando. O sábio sabe quem está falando. O sábio tem um discernimento dado pelo Espírito de Deus, pautado naquilo que são as Escrituras. A quarta característica de um sábio é a prudência. Oh, que coisa boa, maravilhosa é ser prudente. O sábio pensa antes de falar e agir, evitando decisões precipitadas e impulsivas. Provérbios capítulo 14, versículo 15. E aí, como é que você decide a sua vida? Você tem sido sábio ao esperar, orar, pensar, avaliar e tomar as suas decisões? Ou você já sai abrindo a porta, entrando no seu carro e falando pelos cotovelos e agindo? E aí, como é que tem sido as suas decisões? A quinta característica de uma pessoa sábia é a justiça. O sábio busca a justiça em suas ações e decisões, tratando a todos com equidade e imparcialidade. Provérbios 16, 8. Ele sabe como agir, ele entende como resolver, ele sabe como tratar tudo e a todos. A sexta característica de uma pessoa sábia é a bondade, mas não confunda bondade com ser bonzinho ao ponto de se prejudicar. Não. O sábio não faz isso. O sábio está sempre pronto para ajudar, sem que se prejudique, sem que coloque
tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele está fazendo em risco. O sábio é benevolente, compassivo e cheio de misericórdia para com os outros. Isso está em Provérbios, capítulo 14, 21, mas tudo isso com medida, tudo isso avaliado, tudo isso feito de acordo com a vontade de Deus, que é a principal de todas as coisas. A sétima característica de um sábio é a verdade. Ele fala a verdade, ele não mente, mas não é aquela verdade que machuca, que magoa, que prejudica, que fere. Não, não. O sábio fala a verdade e evita a falsidade e a hipocrisia. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Então o sábio, ele passa com a verdade, ele diz eu posso, ou ele diz não posso, ele diz eu vou, não dá para mim ir, eu não irei porque eu não vou conseguir, olha, vamos deixar para um outro dia. Ele não é hipócrita, ele não constrói uma situação para cobrir algo que ele fez de errado. A oitava característica do sábio é a perseverança. Ele é firme naquilo que ele decidiu. O sábio não desiste facilmente diante das dificuldades, mas persevera em seus propósitos com paciência e determinação. Provérbios 24, 16. O sábio, ele cansa. O sábio, às vezes, pensa em desistir, porque as coisas estão complicadas, aparentemente não se vê saída, mas logo ele busca ao Senhor, ele ora ao Senhor, busca entendimento no Senhor, avalia a situação, pede um refrigério ao Senhor, descansa a sua mente e continua. Toma um pouquinho de água e vai na sua jornada. Não desiste, ainda que aparentemente, humanamente, esteja tudo demorando ou complicado. Ele persevera. Nona característica de um sábio, controle emocional. Como isso está faltando nos dias de hoje. O sábio consegue controlar suas emoções e reações, evitando explosões de raiva ou descontrole. Provérbios capítulo 25, versículo 28. O sábio busca ter entendimento daquilo que está acontecendo, de quem está falando e o que estão falando. Ele busca ter um controle emocional. Isso em Deus, gerado pelo Espírito Santo. O sábio, ele busca controlar suas emoções. Dá vontade do sábio falar algumas coisas? Dá, mas ele sabe que tem que controlar a língua, ele tem que refrear a sua língua, fechar a sua boca, porque diante de muitas tolices, o silêncio é um segredo que jamais a grande maioria conseguirá entender sobre esse segredo. E por último, a 10ª característica de um sábio é o autocontrole. O sábio tem domínio sobre seus desejos e impulsos, evitando excessos e vícios. Vou ler novamente. O sábio tem domínio sobre seus desejos e impulsos, evitando excessos e vícios. Provérbios capítulo 16, versículo 32, autocontrole. A Bíblia diz que nós temos que ser longânimo em se irar. E ainda que eu venha me irar, que eu fique irado com a situação, mas eu não vou agir segundo aquilo que eu estou sentindo. Isso é autocontrole. Eu respiro fundo, conto até 10, a 100 ou a 1000, se possível, e deixo aquilo passar para que depois, então, eu haja. Essas características, quando combinadas, formam um padrão de vida que reflete a sabedoria que vem de Deus, conforme ensinado na Bíblia. E aí, tolo ou sábio? Tolice ou sabedoria?
Acredito que você vai escolher pela sabedoria, ser sábio, eu tenho certeza disso, e que você vai buscar sempre em Deus essa sabedoria, porque ela vem do alto, está disponível para mim e para você em todos os momentos. Busque ser uma pessoa sábia e você será bem-sucedida em tudo que você fará. Deus te abençoe e eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.